Agora a gente vai dar início a mais um ciclo de palestras, tá certo? Então hoje nós vamos ter a apresentação do nosso petiano, o Cristiano Victor, e ele vai fazer uma apresentação que é intitulada da concepção de verdade e a negação intuicionista do princípio do terceiro excluído. Então, desde já a gente já abre espaço para ele e no final a gente dá uma abertura para para quem quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento sobre a apresentação. Ok? Olá, sejam todos bem-vindos. Eu já agradeço a presença de todos. Como já posto pelo Paulo, eu me chamo Cristiano. E nesse encontro eu vou trazer algumas considerações acerca da lógica intuicionista e se eu tratar com o princípio do terceiro excluído. No PET, a minha iniciação científica, em geral, ela trabalha com a lógica clássica, mas em alguns momentos a gente acaba por interagir com outras lógicas. Na apresentação de hoje, na introdução, eu vou falar um pouco como se deu a formulação do pensamento intuicionista e, como consequência, a formulação da lógica intuicionista pela interpretação de Brown, Haidt e Kolmogorov, que é a interpretação BHK. Em seguida, a gente vai falar sobre dois modelos, o dado pela semântica de Kripke e dado pela semântica usando a obra de Haidt. Entre os séculos XIX e XX, surgiram fortemente três linhas de pensamento, ou escolas filosóficas, o logicismo, o formalismo e o intuicionismo. E cada uma delas passa a atribuir visões diferentes do que seria a matemática e, ao mesmo tempo, que todas elas buscavam, a partir de seus próprios argumentos e pontos de vista diferentes, desenvolver uma base de fundamentos para estruturar toda a matemática, querendo principalmente deixá-la livre de contradições e paradoxos. Sendo que alguns paradoxos combinam no que a gente chama de crise dos fundamentos da matemática. O logicismo, ele buscava vincular a matemática lógica, quer dizer, que todas as preposições matemáticas poderiam ser escritas como fórmulas lógicas, e que toda a matemática ela poderia ser submetida a um único sistema lógico. Com isso, eles pensavam que conseguia torná-la livre de contradições. O logicismo ele não foi de todo bem sucedido, porque alguns axiomas matemáticos eles não puderam ser escritos como uma fórmula lógica. O formalismo, que tinha como principal voz o Hilbert, ele buscava axiomatizar toda a matemática em um sistema de demonstração rigoroso e formal, o que eles acreditavam que a tornaria livre de contradições e paradoxos. Só que Kant, posteriormente, ele demonstra a impossibilidade de axiomatizar toda a matemática e atesta que o projeto de Hilbert não poderia ser bem sucedido. E, por fim, o intuicionismo, que defendia uma reconstrução da matemática a partir do viés construtivista. Quer dizer, que o conhecimento matemático, os axiomas, preposições e teoremas, eles deviam ser aceitos se apenas fosse possível uma construção mental de alguma prova. Só que essa perspectiva construtivista de que os objetos matemáticos eles são construídos e produzidos vai em oposição à abordagem que era adotada por Hilbert no formalismo, que ele acreditava que a matemática existiria em uma realidade independente da mente humana e, ao invés de criarmos os objetos matemáticos, os descobríamos. Como o intuicionismo, os objetos eles são aceitos a depender da existência de uma construção mental como prova, isso levou por eles à rejeição de alguns fundamentos que são considerados verdadeiros na lógica clássica e para os matemáticos clássicos. E a rejeição mais lembrada é a rejeição do princípio do terceiro excluído, que afirma que, dado uma afirmativa P, necessariamente ou P é verdade ou sua negação é verdadeira. Na lógica, a gente simboliza por é provado, P ou não P. No caso finito, o princípio ele é bem aceito pelos intuicionistas, porque sempre é possível verificar, caso a caso, qual é o verdadeiro, se P ou se não P. As críticas ao princípio do terceiro excluído seria porque esse princípio ele é tido como verdade em situações onde não se tem uma prova para apontar qual das duas preposições é a verdadeira.
Porque se não existe uma construção para mostrar se P é verdade ou se não P é verdade, então, para os intuicionistas, esse mundo dos objetos possui algum valor matemático. Porque, para os intuicionistas, a ideia de verdade está ligada à ideia de existência. E para eles, algo só existe se for possível produzi-lo, reproduzi-lo mentalmente. E diferente dos formalistas, que acreditavam que os objetos matemáticos existiam, independente de nós os criarmos ou não. Os intuicionistas consideravam que os paradoxos não correspondiam a qualquer construção matemática que possa ser efetivamente executada e verificada. Então, eles acreditavam que para reformular a matemática a partir de objetos que seriam apenas construídos mentalmente, isso a deixaria livre de contradições. Também, posteriormente, Bishop, ele escreve os fundamentos da análise construtivista. Com isso, ele mostrou um possível entendimento das duas visões e contribuiu para avançar na área computacional. Com isso também, os esforços matemáticos aumentaram em relação a buscar uma formalização para a matemática intuicionista, ou então matemática construtiva, como era chamado por Richard. E eu trouxe essa citação. Ambos, Brouwer e Hilbert, pensavam que, se alguém levasse a sério a matemática construtiva, seria necessário abrir mão das partes mais importantes da matemática moderna, como, por exemplo, a teoria das medidas ou análise complexa. Bishop mostrou que isso era simplesmente falso. Bishop ele estabeleceu um construtivismo que meio que estaria na interseção da matemática clássica com a intuicionista. Tipo, fazendo um link com a IC, que eu desenvolvo no PET, na IC, a gente foi introduzido o soft copy. Com ele, a gente pode inserir certos axiomas num sistema lógico, e com isso, provar teoremas que precisem desses axiomas. E formar meio que uma base de dados. Aí, assim, com essa base de dados, a gente consegue provar outros teoremas que usem esses teoremas que foram provados inicialmente. Aí, só que os computadores, ou então, pelo menos esse software, ele só trabalha com provas construtivas. Então, mesmo que o foco da nossa IC fosse a lógica clássica, foi necessário a gente estudar alguns fundamentos da lógica intuicionista. E isso já nos remete também a um certo entendimento das duas ideias. Para desenvolver a matemática intuicionista, com o passar do tempo, surge a necessidade de estabelecer novos sentidos para os operadores lógicos que já eram usados na lógica clássica. Então, seria necessário reformular uma lógica que seja voltada para a matemática intuicionista. E os trabalhos de Brown, Haidt e Kolmogorov, que são conhecidos como BHK. A interpretação BHK ela vai descrever como deve ser composta uma prova intuicionista. Por exemplo, uma prova intuicionista de A e B consiste de uma prova de A e de uma prova de B. Uma prova para A ou B é uma prova de A ou uma prova de B. Uma prova para a fórmula A implica B é uma construção que leva uma prova de A em uma prova de B. E a gente usa o símbolo bottom e fala que não há prova para bottom. E a gente vai definir também não há como sendo equivalente a A implica em bottom. A implica em algum absurdo, ou então em uma impossibilidade da prova de A. Por exemplo, a crítica que se tem ao essa interpretação de VHK é que ela não define completamente a noção de construção, principalmente na prova de não há, porque não há se prova ao provar a impossibilidade de demonstrar A. O que também, pelo menos à primeira vista, parece algo incoerente, já que não é aceito o princípio do terceiro excluído. Aí as críticas do intuicionista, só que as críticas do intuicionista ao princípio do terceiro excluído não é bem exatamente afirmar que algo é verdadeiro somente se o seu oposto é falso. Mas a crítica do intuicionismo ao princípio do terceiro excluído é porque se usa esse princípio independente da preposição dada. Independente se há uma prova que garanta a existência de se obter P ou de se obter no P. E a partir dessa interpretação, são produzidos modelos para a teoria institucionista. E como já falei inicialmente, eu vou apresentar o modelo que é definido a partir da álgebra de Haidt e pela semântica de Kripke. O modelo de Kripke consiste em uma ordem parcial não vazia,
a gente vai estar simbolizando genericamente pelo símbolo de menor ou igual. E, por exemplo, ao invés de eu dizer A está relacionado com B, eu vou falar que A é menor ou igual a B. Ou então que B é maior ou igual a A. E uma designação monótona de variáveis proporcionais é nós mantenimento. Essa parte aqui eu vou explicar a partir de um esquema, que geralmente a gente faz para o modelo de Kripke. Por exemplo, se a gente toma K0, K1, K2 e K3 sob uma certa ordem parcial de menor ou igual, que está sendo representado genericamente. Esse esquema está representando de que maneira os elementos K0, K1 e K2 eles estão se relacionando. Por exemplo, K0 é menor ou igual a K2, K0 é menor do que K1, K1 é menor do que K3, K1 e K2 eles não estão relacionados, porque não existe um caminho que seja apenas decrescente ou crescente para sair de K1 e K2. Por exemplo, para chegar de K1 e K2, eu teria que descer e subir. Aí esses elementos, K0, K1, K2 e K3, a gente os chama de nodos, ou se a gente tiver na semântica de Kripke, eles também são chamados de estágios de conhecimento ou de mundos possíveis. E essas outras letras, Q, P e R, são as variáveis proposicionais que estão sendo designadas a esses nodos. Por exemplo, Q está designada a K2. Isso significa que Q é verdade no estágio de conhecimento K2, ou no nodo K2. P e R são verdade em K3. E assim vai. E a designação ser monótona significa que se eu designo uma variável proporcional a um certo nodo, então essa variável proporcional necessariamente também vai ser designada aos nodos maiores ou iguais a ele. Por exemplo, eu estou designando P a K1. Então, necessariamente, P deve estar designado também a K3, porque K3 é maior que K1. É isso. Mas ao invés de a gente dizer, como eu disse antes, se Q está designado a K2, então Q é verdade em K2. Mas ao invés de a gente dizer que A é verdade no nodo K, a gente diz que K força A. E a gente denota assim. E essa relação a gente chama de relação de força, que pode ser definida dessa seguinte maneira. K força uma variável proporcional se essa variável proporcional é designada ao nodo. K força a fórmula A e B se K força A e K também força B. Por exemplo, em K3 força P e R, porque ambos P e R simultaneamente estão designados a K3, são verdades em K3. K vai forçar A ou B se K forçar A ou se K forçar B. E a gente vai dizer que K forçar a fórmula A, implicação B, se para todo nodo L que eu tomo que seja maior ou igual a K, se esse nodo L força A, então necessariamente esse nodo L também vai forçar a B. Por exemplo, K0, ele vai forçar R, implicação P, porque todos os nodos maiores ou iguais a K0, onde eu tenho R, eu tenho também P, que o único nodo que isso acontece é o K3. E a gente define que o bottom ele não é forçado em nenhum nó. E a gente define não A como sendo a implicação bottom pela interpretação. Só que disso a gente tira que para que a fórmula não A ela seja verdade em K, ela seja forçada por K, isso vai ser se somente se A não é forçado em nenhum nodo que seja maior ou igual a K. Isso porque, se isso vale no nodo K, e se eu tenho um nodo L que seja maior ou igual a K, que força A, então, por essa propriedade, esse nodo L também deveria forçar bottom. Só que bottom não é forçado por nenhum nó. E agora a gente vai mostrar, como exemplo, mostrar a invalidez da fórmula P ou não P na semântica de Kripke. Para a gente mostrar que uma fórmula não é válida pela semântica de Kripke, basta a gente tomarmos um modelo em que ela não satisfaça.
a gente vai tomar esse modelo aqui, que é formado pelo nodo K0 e K1, o K1 maior que o K0. E a gente vai designar P, vai dizer que P é verdade em K1. Como P não foi forçado não foi designado a K0, então P não é verdade em K0. Mas a gente tem também que não P também não é verdade em K0. Não P não é forçado em K0. Porque a gente tem o nodo K1, que é maior do que K0, que força P. Então, a gente tem que K0 não força nem P e nem força não P. K0 não tem como verdade nem P e nem não P. Então, pela tradução, P ou não P não é forçado em K0. P ou não P não é verdade em K0. E, consequentemente, não é verdade nesse modelo, não é verdade na semântica de Kripke e não é válido para a lógica inducionista. Desse modelo também, a gente consegue provar uma outra coisa que é aceita pela lógica clássica, que não é pela inducionista, que é a dupla negação de uma fórmula. Na lógica clássica, se a gente tem P, a gente tem que não P é equivalente a P. Negar a negação é voltar para a fórmula anterior, que não ocorre na lógica inducionista. Para fazer isso, vamos tomar esse mesmo exemplo. A gente tem que não P, ele não é forçado em K1. Ele não é verdade em K1, porque já que K1 tem P. E K0 também não força não P. Não P não é verdade em K0. Por essa explicação aqui que já foi dada. Como nenhum nodo maior ou igual a K0 força P, então K0 força não P, então K0 força a negação de não P. Compreende? Tanto K1 como K0, ele não força não P. Como todo nodo que é maior ou igual a K0 não força não P, então K0 vai forçar a negação de não P. Aí a negação de não P é não P. Então K0 força não P. Só que se K0 força não P, a gente já tem que K0 não força P, porque P não foi designado a K0. Então a gente tem que não P é verdade em K0, é válido em K0, mas ao mesmo tempo a gente tem que P não é válido em K0. Você tem uma forma que é válida e outra que não é válida, então essas duas formas não podem ser equivalentes pela semântica de Kripke. Agora eu vou falar como é a semântica usando o que a gente tem como a álgebra de Hart. Tipo, a álgebra de Hart ela vai ser um conjunto, que a gente vai simbolizar por H, que vai estar sob uma certa ordem parcial. Nessa ordem parcial, a gente simboliza ela pelo símbolo de menor ou igual, mas não necessariamente é o menor ou igual da ordenação natural dos números. E nesse conjunto, a gente também vai definir três operadores, o MIT, o join e a implicação, de tal modo que esses três operadores satisfaçam essas novas condições aqui. Por exemplo, vai ter um maior elemento, vai ter um menor elemento, e a gente define a negação de x, a negação de uma fórmula de um elemento da álgebra de Hart, como sendo x implicação em bottom, como na tradução. Na semântica da lógica clássica, o valor de uma fórmula ele pode ser atribuído através de uma função que se chama valoração de uma função v, que ela vai levar a fórmula e um conjunto de chegada que é definido como uma álgebra de Boole binária. Uma álgebra de Boole binária é uma álgebra que tem dois elementos apenas, pode ser o bottom e o top, ou o 0 e o 1, que vai ser definido nessa álgebra de Boole duas operações, a adição e produto, que essas operações vão seguir uma certa lista de propriedades, e essa lista de propriedades fará com que haja uma equivalência, um homomorfismo, ou então uma similaridade entre a tabela verdade da lógica clássica e as operações que são definidas nessa álgebra de Boole. Por exemplo, eu posso ver o F como sendo 0 da álgebra de Boole, o V como sendo 1 da álgebra de Boole, o join como sendo a adição e o MIT como sendo o produto. E essa valoração V, ela vai seguir essa lista de propriedades, e a gente diz que uma certa fórmula A
vai ser válida para essa valoração se sua valoração for top, for tipo esse Tzinho para cima, se T. E, só que, na lógica intuicionista, usando a semântica através da álgebra de Heineken, a gente também tem a valoração, só que ao invés de uma álgebra de Boole, como o conjunto de chegada, a gente vai ter uma álgebra de Heineken. E a gente vai dizer que uma fórmula A, ela vai ser verdade, vai ser válida nessa álgebra de Heineken que eu escolher, se a valoração de A resulta em top, resulta no maior elemento da álgebra H. A gente vai fazer o estudo de álgebra em específico, de uma álgebra de Heineken em específico, que essa álgebra de Heineken ela vai fazer com que o nosso modelo pela álgebra de Heineken se torne equivalente aos modelos de Kripke. E nós definiremos essa álgebra de Heineken a partir de um conjunto S qualquer, desde que esse conjunto S ele seja munido de uma ordem parcial de menor ou igual. Só que antes de a gente definir essa álgebra de Heineken, a gente tem que fazer algumas outras definições. Por exemplo, dado esse conjunto S sobre essa ordem parcial, e dado um elemento de S, a gente vai definir esse conjunto A setinha para cima como sendo o conjunto de todos os elementos de S que são maiores ou iguais a A. E a gente vai dizer que um subconjunto U de S ele é um subconjunto superior fechado se ocorre a seguinte propriedade. Para todo elemento A de U que eu tome, o conjunto A setinha para cima vai estar contido em U. Quer dizer que para todo elemento A que eu tome de U, todos os elementos que vão ser maiores ou iguais a A também vão estar em U, pela definição do conjunto A setinha para cima. No exemplo, se a gente tomar S como sendo o conjunto que tem o 1, o 2 e o 3, sob a ordenação natural dos números, a relação de ordem normal de menor ou igual, a gente tem que esse subconjunto, que tem o 2 e o 3, ele é superior fechado. Porque se eu pego o 2 desse subconjunto, quem são os elementos maiores ou iguais a 2 que estão em S? É o 2 e o 3. E todos esses elementos de S estão nesse subconjunto. Se eu pego o 3, os elementos maiores ou iguais a 3 que estão em S é só o próprio 3, que também está nesse subconjunto. Então, portanto, esse subconjunto ele é superior fechado, já que para todo elemento que eu tome nele, os elementos que são maiores ou iguais a ele, de S, também vai estar nesse subconjunto. E a gente vai denotar por o C de S o conjunto que é formado por todos os subconjuntos superior fechado de S. Por exemplo, se eu tenho S como sendo o conjunto 1, 2, 3, e novamente sobre a ordenação natural dos números, a gente tem que o C desse conjunto S vai ser o conjunto que é formado pelo conjunto vazio, o conjunto que tem o 3, o conjunto que tem o 2 e o 3, e o conjunto que tem o 1, o 2 e o 3, que é o próprio conjunto S. Porque esses conjuntos aqui são todos os subconjuntos superior fechado de S. E a similaridade com a semântica de Kripke vai se iniciar aqui. Se a gente toma o MIT como sendo interseção, o join como sendo união, e para dois elementos A e B de U, C de S, a gente define que A implica B como sendo esse conjunto aqui, daqui a pouco eu volto para cá, então o C de S, ele será definido sob a relação de contido, que é também de uma relação de ordem parcial, esse conjunto ele será uma álgebra de Heineken. As propriedades de 1 a 8, elas são mais facilmente verificadas, porque se eu tenho um conjunto X que de U, C de S, esse conjunto X ele vai estar contido sempre em S. Então, esse é o nosso maior elemento. Por exemplo, se eu tenho X, um conjunto X, interseção, um conjunto Y. Então, essa interseção vai estar contida tanto em X quanto em Y. O nosso menor elemento ele vai ser o conjunto vazio, já que o conjunto vazio está contido em qualquer outro subconjunto, em qualquer outro conjunto. E assim vai indo, para provar de 1 a 8. Aqui é um pouco mais intuitiva essa propriedade nova,
porque a gente vai definir quem seria X implica em Y. A gente vai implicar, dados os dois elementos, a gente vai dizer, vai definir A implica B como sendo o conjunto dos elementos de S, tais que o conjunto dos elementos maiores ou iguais a X tomados pela interseção em A, essa interseção vai estar contida em B. A gente vai definir assim. E para mostrar que aquela propriedade, aquela última propriedade, a propriedade 9, ela é válida, então nós temos que mostrar que se C está contido no conjunto A implicação B, isso ocorre se somente se o conjunto interseção de C com A está contido em B. Quando a gente aplica aqui a definição de contido, a gente tira, e aqui aplicando também a definição de um conjunto C de um conjunto X setinha para cima, a gente tira que isso aqui vai ocorrer se somente se para todo elemento X de C e todo elemento A que eu tomo, todo elemento Y que eu tomo de A, se esse elemento Y é maior ou igual a X, então necessariamente Y está em B. Só que Y ser maior ou igual a X, como X é um elemento de C, e C é um elemento de UCS, e, portanto, um conjunto superior fechado, subconjunto superior fechado, então, necessariamente, Y, além de estar em A, isso vai estar em C, e é um C somente C. Então, a gente está falando aqui dos elementos Y que estão na interseção de A com B, de C com A. Então, isso aqui ocorre, daqui para cá, como sendo os elementos, todos os elementos X de C interseção A. Isso vai ocorrer, se vai ocorrer, se para todos os elementos que estão aqui, esse elemento também esteja em B, devido a essa implicação. Só que falar isso é equivalente a dizer que o conjunto C interseção A está contido no conjunto B, que é exatamente o que a gente queria demonstrar. Então, se a gente pega o MIT como sendo a interseção, o join como sendo a união, define a implicação de A e B dessa maneira, o conjunto UCDS tomado sob a relação parcial de contido vai ser uma álgebra de Heinz. Então, a gente vai estudar a valoração que ocorre quando o conjunto de chegada na nossa valoração é o conjunto UCS de um certo S, para um certo S. E a gente também aqui vai definir uma relação de força. A gente vai dizer que P, força A, se somente se P é um elemento de VDA. VDA é um subconjunto, já que ele é subconjunto superior fechado de S. Aí só que aqui a semelhança com a semântica de Kripke se torna uma equivalência, porque assim o conjunto S seria como se fosse o conjunto dos nodos do nosso modelo de Kripke, e a função V é aquela designação que vai falar em quais nodos a fórmula A é verdadeira. A gente vai dizer que uma fórmula A ela é válida em V se sua valoração resulta em top. Só que top na semântica de Kripke é o maior elemento. Na semântica de Kripke não, na álgebra de Heinz é o maior elemento. E para essa álgebra em específico, a UCDS, o maior elemento é o próprio S. Então, para uma fórmula A ser verdade, a gente tem que V de A vai ter que ser igual a S. Quer dizer que V de A ter que ser verdade em todos os elementos do conjunto S. Se a gente considerar o conjunto S como sendo aqueles nodos, então A vai ter que ser designada a todos os nodos, que é equivalente a semântica de Kripke. Aqui é o que eu falei. Então, para ser verdade, para todo nodo que eu tomo de S, esse nodo vai forçar A. Se P é uma fórmula que é um elemento de V de A, e V de A é um elemento de UC de S, e, portanto, V de A é um subconjunto superior fechado, se caso P pertence a esse subconjunto superior fechado, e a gente tem P menor ou igual a Q, então, necessariamente, Q também vai pertencer a esse conjunto, já que esse conjunto é superior fechado. Só que falar isso é equivalente a dizer que
P força A, que se P força A e P é menor ou igual a Q, então Q também força A. Porque um elemento pertence a V de A, se somente se esse elemento força A. Então, dessa propriedade que a gente chama de monotonicidade, a gente tira que se S ele possui o menor elemento P de zero, para que uma fórmula ela seja válida, né, na semântica, basta que P de zero fosse A. Porque assim, como P de zero é o menor elemento, então qualquer outro elemento Q de S será menor ou igual a P zero. E, portanto, qualquer elemento de S vai estar pertencente a V de A. Então, V de A vai ser o próprio S, e o que garante que a fórmula seja válida. A relação de força ela vai seguir essas 5 propriedades. Essas propriedades são aquelas mesmas que eu já mostrei para a semântica de Kripke, só que lá, essas propriedades estavam sendo como definição da relação de força. E aqui, elas estão sendo como teorema. Essa primeira propriedade ela vem direto pela definição de relação de força. Essa daqui é porque o bottom, V de bottom, é bottom. Então, para P forçar bottom, P deve pertencer a bottom, mas bottom é o conjunto vazio e não há P que pertence a bottom. E essas outras três é só indo aplicando a definição de pertence, de interseção, de conjunto. Por exemplo, para a propriedade 3. Para P forçar A e B, a gente tem, pela definição da relação de força, P deve pertencer ao conjunto valoração de V e B. Só que V de A e B, pelas primeiras propriedades que eu mostrei de valoração, vai ser o conjunto V de A, interseção V de B. Só que isso ocorre simplesmente se P está tanto em A quanto está em B. Mas afirmar isso é o mesmo que afirmar que P força A e P força B. As outras definições também vão assim, as outras propriedades. Eu vou pular direto para o exemplo. Nesse exemplo, a gente também vai mostrar a não validez da fórmula A ou não A, só que agora dado pela semântica na álgebra de Higgs. Como na semântica de Kripke, para a gente definir se uma fórmula não é válida, basta a gente tomar um modelo, um conjunto S sobre uma certa ordem parcial, de modo que a valoração desse conjunto S não seja top, de modo que essa fórmula não seja válida para esse modelo que a gente tomar. Então, a gente vai tomar S como sendo o conjunto 1, 2. Novamente, a gente vai dizer que a ordem parcial vai ser a ordem normal de ordenação dos números. Então, o CDS, como a gente já viu, ele vai ser o conjunto vazio. Na verdade, a gente não viu o CDS para esse conjunto. Mas vai ser o conjunto vazio, o conjunto que tem o 12 e o conjunto que tem o 1 e o 2. A gente vai dizer, vai atribuir V de A como sendo o conjunto 2. A gente vai dizer que A é verdade apenas em 2. Seria meio que assim. Apenas 2 força A. A gente vai falar isso, afirmar. É como aqui no modelo de Kripke. Na verdade, esses dois modelos são equivalentes. São o mesmo exemplo. A gente pegou aqui, ó, K0 e K1 sobre uma ordem parcial, com K1 sendo maior que K0, que seria o 1 aqui e aqui o 2. E a gente designou P ao nó do maior. A gente designou P ao 2 no outro, na álgebra de Higgs. Então, a gente tem essa propriedade aqui, que V de A ou não A vai ser V de A união V de não A. Só que V de A, a gente já definiu quem seria. Que seria o conjunto que tem 2. Então, a gente basta encontrar quem seria V de não A. V de não A, a gente vai aplicando a definição de valoração de um conjunto implicar no outro, e contido, a gente chega que V de não A são os elementos X e S tais que fazem com que esse conjunto esteja contido em bottom. Só que bottom é o conjunto vazio. Então, para que esse conjunto, não importa nem que ele seja, como eu esteja definindo ele, para que esse conjunto esteja contido no conjunto vazio, então esse conjunto deve ser também um conjunto vazio.
E isso vai resultar que a valoração de não A vai ser o conjunto vazio. E agora a gente volta aqui para a propriedade. V de A, união V de não A, é igual ao conjunto 2, o conjunto que tem o 2, união o conjunto vazio, que vai ser o conjunto que tem o 2, que é diferente do conjunto 1, 2, que é o top. Como a nossa valoração ela é diferente do top, então essa fórmula para esse modelo que a gente tomou, ela não é válida. Consequentemente, ela não é válida para a semântica de usando a álgebra de Heinck e ela não é válida para a lógica intuicionista. Essas são minhas referências e eu agradeço pela atenção. Ótima apresentação, Cristiano. Muito boa mesmo. Agora a gente abre espaço para quem quiser fazer alguma pergunta, sugestão, para quem quiser deixar um elogio, qualquer coisa. Então, o espaço agora está aberto para vocês. Se você abrir o chat agora, Cristiano, você vai ver um monte de elogio. Então... Eu estou vendo aqui, eu agradeço a todos. Eu só acho, em alguns momentos, eu não sei se deu para perceber, mas eu estava bem nervoso, mas acho que deu certo. Cristiano, deu certo sim, desculpa, a gente vai abrir aqui. Cristiano, perfeito, parabéns, eu já falei aqui no chat, mas achei incrível sua apresentação. Eu acho que você foi bem didático, porque, tipo assim, eu nem estudo essas coisas difíceis que vocês estudam aí no PED, né? Mas você explicou com uma didática, assim, muito boa, que deu para entender. Eu sei que você explicou também, né, para leigos, né? Eu acho isso muito bom mesmo. Parabéns. Valeu, Fernando. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma sugestão ou algo do tipo? Boa tarde. Boa Parabéns tarde. pela apresentação, Cristiano. Cristiano, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre o modelo de Brouwer, Hayting e Kolmogorov, né? Que não... Também eu não sou dessa área, né? Eu fiquei com um pouquinho de curiosidade, se você podia explicar mais um pouquinho. Modelo? Não, professor, ele não definiu o modelo, não. Ele só... Aí uniram os trabalhos deles e disseram que uma lógica intuicionista teria que ser assim, teria que seguir esses passos. É só isso. Aí, disso, que se desenvolveu a semântica de Kripke, que é o modelo de Kripke. Kripke ainda está vivo, inclusive, e desenvolveu, e do de Kripke, desenvolveu a álgebra de Huygens. Certo. Aqui, na verdade, quando você não consegue provar, por exemplo, uma proposição para P, é conclusivo que exista um operador para provar o no P? É isso que também é um pouco de crítica a essa interpretação. Porque pela interpretação, sim. Só que isso seria meio que também equivalente ao princípio de ser excluído. Só que parece. Se eu fizer isso, eu vou ter feito uma prova para mostrar a impossibilidade de D, de certa forma, de ser A. Igual aqui, né, professor? Que uma prova de não A é mostrar a impossibilidade de A. Só que isso seria meio que o princípio do terceiro excluído. Só que, novamente, a crítica não é exatamente ao uso do princípio do terceiro excluído. É porque usa o princípio do terceiro excluído, independente de se ter demonstrado que esse não há, possa ser que qual dos dois não é verdade, então qual dos dois é verdade? Eu não sei se ficou claro. Sim, Cristiano. Obrigado. Mais alguém, pessoal? Podem ficar à vontade.
Bem, Cristiano, eu não sei se o pessoal está tímido, mas eu acho que não tem mais nenhuma pergunta, nenhum questionamento. Então, que a gente já vai caminhando para o final, então a gente novamente agradece a sua apresentação, todo o seu empenho em mostrar aqui de forma didática para a gente, que realmente é como o Luiz falou. Para quem não está trabalhando ou estudando o assunto de lógica, é um assunto complicado de se entender, até por causa de todo o simbolismo que é próprio da área. Mas que você trouxe com a segurança, você disse aí que estava nervoso, mas a gente não notou muita insegurança, não. Você andou aí por toda a apresentação de forma bastante segura e apresentou de forma bem didática, então a gente agradece por isso. Então, é isso. A gente agradece a presença de todos aqui. Durante as férias, a gente não vai estar tendo essas apresentações, a não ser na última semana, antes do início do próximo semestre. Então, a gente vai ter somente nessa data, a gente já confirma, então é só vocês ficarem atentos no Instagram, que a gente sempre vai estar disponibilizando lá as datas e coisas desse tipo, para que vocês possam estar tendo acesso a essas palestras, tá certo, pessoal? Então, desde já, a gente agradece a presença de todo mundo.